Então, muito bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, aquela que vai para o ar sempre às 8 da manhã, e esta é a edição do dia 9 de março do ano da graça de 2021. Without further delay, or without further ado, vamos para a edição de hoje, que eu já tive que cortar uma série de pontos, mas mesmo assim ainda é uma agenda muitíssimo preenchida. E, portanto, vamos começar por onde? Vamos começar pelo período de ordem do dia, como sempre, para registar com pesar a morte de Nuno Fernandes Tomás. Antigo vice-presidente do CDS-PP, mas não é isso que para mim é a parte mais importante, é a pessoa e é também o profissional. Ele conhecia bem a realidade empresarial portuguesa e recordo com saudade o último encontro que tive com ele no âmbito de um encontro com jornalistas do Fórum para a Competitividade. Nuno, uma pessoa de uma elegância muito grande, afável e, sobretudo, com um olhar crítico sobre a sociedade e a economia. Vamos ter saudades dele. É mais uma perda lamentável desta pandemia que nos assolou. Seguramente um dia encontrar-nos-emos algures, não sei onde, mas encontrar-nos-emos. Bem, segundo ponto, a justiça em Portugal que funciona mal em quase tudo. E em quase tudo, como sabe, eu não gosto em dito aqui. Antigamente ainda me dava ao trabalho de analisar questões de contas dos clubes. Agora analiso cada vez menos, porque acho que isto é um bando de fanáticos inacreditável em qualquer dos clubes, sobretudo nos 4 grandes, já não há só 3 grandes, e portanto evito falar disto. Mas esta vou mesmo falar. Falei na semana passada a propósito de fraudes e dúvidas no futebol, que continuo sem perceber porque é que as autoridades, os reguladores, não vão ao assunto, não vão ao osso, não consigo perceber, mas enfim, tem a ver com justiça e esta também tem. Como sabe, soubemos ontem, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, ou o que é aquilo, nem sequer sabia que isto existia, fez uma queixa para a Liga por causa de não sei quantos, o Ruben Amorim, que não tem curso de treinador, nível 4, uma porcaria inacreditável. E ontem tivemos aquela bela notícia que parece que o Departamento de Justiça da Liga pegou no assunto, quase um ano depois, e vem dizer que o Ruben Amorim pode ser suspenso de 1 a 6 anos. Bom, eu até sou do Benfica, como toda a gente sabe, e não escondo isso. Mas há uma coisa que não sou, é fanático, e outra que eu não sou é estúpido. E, portanto, isto é uma coisa inacreditável. A sério, absolutamente inacreditável. O que só deixa ficar mal esta ideia de justiça em Portugal. Sim, porque isto é justiça desportiva. Bom, eu prefiro não dizer mais nada sobre o assunto. Bem, terceiro ponto. O lamentável tweet do professor Francisco Louçã. O professor Louçã never ceases to surprise me. Então, vamos lá. Ontem, ao que tudo indica, até ainda pensei que isto fosse fake, espero bem que seja fake, mas enfim. Porque aquilo que eu vi foi uma coisa do género. E o Ventão e o Ventura não diz nada, não manda ninguém para a terra dela. É que as duas atletas portuguesas e o atleta português ganharam medalhas de ouro. Aliás, nem sei se foi tweet, se foi mesmo publicação. Mas enfim, nos europeus são imigrantes ou filhos de imigrantes e os 3 são negros. Patrícia Mamona, Pedro Pichardo e Oriol Dongmo. E o Chega não faz uma manifestação, não protesta contra estes imigrantes que estão a aproveitar, não faz um abaixo-assinado para deportar esta gente. Eu estava a olhar para isto, a pensar assim, isto deve ser fake. Mas também já vi tanta coisa do professor Francisco Louçã, tinha pensado até não comentar. Mas depois vi um post do professor Ricardo Reis, da Católica, de quem eu gosto bastante, aliás. É um bocado fanático no futebol, não é o Ricardo parte. Bom, então, o que é que disse o professor Ricardo Reis? O professor Louçã tem a noção que o Pedro Pichardo fugiu de Cuba, certo? Precisa de mais comentários? Quer um desenho ou ficamos por aqui? A Oriol Dongmo veio para Portugal por devoção a Nossa Senhora de Fátima. Entre parênteses, mesmo, não estou a inventar. Nenhum dos dois veio atrás de nada em que o professor Louçã acredita. Se calhar era deixar o desporto sossegado e dedicar-se a politizar outra coisa qualquer. Como se diz em São Miguel, mais valia tocar logo. Pronto. Ponto seguinte. A sério, às vezes desejava que certas coisas fossem mesmo fake news. O que é que eu diria se estivesse no lugar do professor Louçã
a propósito disto, já disse ontem uma coisa, mas vou acrescentar outra. A ver esta fotografia, isto era a capa do Record de ontem, que tinha uma capa muito boa. E diz assim, o Pedro Pichardo: ganhar é uma forma de agradecer o que Portugal fez por mim. Sabe o que é que eu diria? Oh Mamadou, faz qualquer coisa para agradeceres o que Portugal fez por ti. Era o que eu diria se estivesse no lugar do professor Louçã. Mas pronto, isso sou eu, que sou má língua e ainda para mais... Não, ficamos por aqui. Ponto seguinte. Ivo Rosa, o juiz de instrução, o processo EDP e José Sócrates. Então é assim, José Sócrates pediu para ser assistente no processo da EDP. Ou seja, o juiz Ivo Rosa, eu não gosto muito de decisões de juízo, mas o juiz Ivo Rosa aceitou. Eu só fico, a sério, fico mesmo impressionado. Então o José Sócrates é envolvido naqueles processos todos, com dúvidas inacreditáveis sobre o que é que fez, deixou de fazer. E há um juiz que o admite como assistente num processo contra a EDP. Opa, devo estar parvo. Pronto, está bem. Se calhar sou que sou parvo, estou mesmo... E tenho mesmo mau feitio e má língua. Bom, ponto seguinte. A AstraZeneca e as vacinas que não chegam. A Comissão Europeia, este saiu há dias, foi publicado no Jornal Espanhol. A Comissão Europeia tem cada vez mais dúvidas sobre a capacidade de cumprimento do contrato por parte da AstraZeneca. E então, as fontes dentro da Comissão Europeia já dizem que das 180 milhões de vacinas que a AstraZeneca devia entregar até junho, provavelmente nem metade vão ser entregues. E como sabe, a farmacêutica tem dito frequentemente que quer cumprir o contrato, não sei o quê. Eu vou apenas dizer isto. Em primeiro lugar, se isto for verdade, espero que a AstraZeneca seja severamente punida por incumprimento de contrato. Segundo, isto não dá direito àqueles idiotas tradicionais virem dizer que é por isso que não sei quantos devia-se nacionalizar e deviam os teus Estados a controlar e devia-se violar as patentes. Eu, na segunda-feira, ontem, prefiro não comentar uma tirada inacreditável daquele idiota que é diretor-geral da OMS. Percebe? Aquele senhor que dá pelo nome de Tedros Adhanom, não sei das quantas. Isto é inacreditável o que está a passar. É gente a defender quebras de patentes, não sei se já perceberam o que se quer dizer, mas esta história, das duas uma, ou o CEO da AstraZeneca é absolutamente incompetente, ou então alguém mentiu, se isto se concretizar. E, portanto, alguém beneficiou de dinheiros da União Europeia, investigou a vacina, pô-la no mercado, mas não cumpriu naquilo que sabia que não tinha capacidade de produção para produzir. Portanto, espero que, se isto se confirmar, haja uma penalização severa da AstraZeneca. Ponto seguinte e último do período da história do dia, vamos para as bandeiras do PCP, espalhadas pelo país fora, por várias cidades, em sítios nobres das cidades. Eu não comentei isto ontem, mas houve pessoas que me perguntaram porquê é que você deixou passar isto. Não vou deixar passar, a pedido dos espectadores. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Não me lembro, nem em Cuba, que eu visitei 3 vezes na minha vida, não me lembro noutros países comunistas que eu também visitei na minha vida, tanta manifestação de devoção para com uma bandeira, a da Foice do Martelo. Não me lembro. O que me faz pensar o que é que terá levado os autarcas deste país a deixarem que o PCP tivesse blanketed, não é? Ou seja, criou um manto de bandeiras pelo país fora. Eu, sinceramente, houve gente que disse, porque isto é Coreia do Norte. Não. É que eu não me lembro, nem nestes países, nomeadamente em Cuba, ter visto uma coisa como esta. Só me faz pensar que alguém, a coberto vem aí as autárquicas, e é melhor eu deixar estes gajos fazerem isto, porque me dá jeito, porque depois para os votos daquela malta de esquerda, sinceramente, se alguém aterrasse em Portugal no fim de semana, teria ficado a pensar que estava assim, no Coreia do Norte. Em Cuba, já nem lá. Mas pronto. Isto diz bem, inclusive, de autarquias de gente sensata, não é? Por exemplo, aliás, que eu pensava sensatos. Nunca pensei ver a Unidade dos Aliados no Porto. Aliás, está aqui a fotografia, isto não engana.
Nunca pensei ver a Avenida dos Aliados no Porto com esta imagem, sinceramente. Nunca pensei. Mas temos de ser honestos. Eu tenho que ser honesto, percebe? Portanto, isto é inaceitável. Desculpem lá. É inaceitável. E depois, ainda para mais ignorarem... eu tenho todo o respeito por partidos e não sei das coisas. Mas é assim. Epá, não me venham com histórias de partidos que defendem ideologias responsáveis por dezenas de milhões de mortos. Não me venham com essa história. Eu nunca vou engolir isto, ok? E já agora uma coisa. Não foram apenas os comunistas que lutaram contra a ditadura. Houve muita gente que morreu. Eu tenho respeito pelas pessoas que morreram pela ditadura, tenho prestado homenagem aqui. E mais, há figuras importantes do comunismo que morreram, sim senhor, a combater a ditadura, mas não foram os únicos. É bom não esquecer isto, ok? É colocar as coisas na sua devida perspectiva. E eu juro que não tenho nada de pessoal contra o PCP. Bem, vamos então ao programa de hoje, a versão normal, para começar por falar no Marcelo. Marcelo, Presidente da República, que vai para um segundo mandato. A grande questão é o que é que vai fazer no segundo mandato, certo? Não é? Porque o que é que foi o primeiro mandato? Foi colagem ao governo. Foi fretes ao governo. Desculpem, isto é a imagem que fica. Segundo mandato vai ser isto. Há quem jure que não, que o Marcelo agora vai-se atirar ao governo. Eu tenho cada vez mais dúvidas, sinceramente. Até acredito que o Marcelo seja um bocado mais crítico. Mas não estou a ver na natureza de Marcelo Rebelo de Sousa. Não estou a ver. Isto é preocupante. Porquê? Porque Portugal tem aqueles acessos de democracia amordaçada, por um lado, e por outro lado, porque a oposição é um desastre. Aliás, esta história da candidatura à Câmara Municipal de Lisboa é um bom exemplo disto. Com descoordenação por todo o lado, percebe? Portanto, se a oposição não opõe, não é, como o próprio nome indica, quer dizer que nós temos que ter outros órgãos de fiscalização. Ora, Procuradoria-Geral da República, Tribunal de Contas, mais a história de... e todos estes casos que vão acontecendo, mas que depois não têm investigação ou chamadas de atenção. Era isto que o Presidente devia estar a estimular. Não estou a ver Marcelo fazer isto, mas se me enganar pedirei desculpa. Então vamos lá ao primeiro ponto do período de Ordem do Dia. Pergunta: você é professor numa escola privada? Trabalha como auxiliar, como antigamente chamava-se contínuos, agora como é que é? Auxiliar não sei quanto administrativo. Nós já não sei. Como sabe, nós estamos nomes pomposos. Está numa dessas situações? Então, prepare-se, você não vai ter direito a testes rápidos, pagos pelo Estado. O Estado guardou aqueles 19,8 milhões, remember, eu falei aqui ontem. Esses 19,8 milhões vão servir para tudo, para as creches de IPI mais IPSS, tudo do Estado. E escolas, professores e funcionários. Não vão chegar para professores e funcionários das escolas públicas. Com os alunos também não. Não é só professores, não é só auxiliares. É o pessoal administrativo, se quiser. É também alunos. O público hoje faz um excelente trabalho sobre isso. E deixa-me lá ir aqui à capa do público, é para lhe mostrar. Bem, agora estou aqui sem a rede e não dá. Mas o público diz, mas tenho aqui uma nota. O público diz que no total são cerca de 100 mil portugueses. A primeira pergunta que me ocorre fazer é: então você vive num país cuja Constituição defende a igualdade, é certo? Você vive num país onde há uns grupos políticos, sobretudo de esquerda e extrema-esquerda, que estão sempre a falar de igualdade. Mas não há igualdade entre professores e alunos privados e professores e alunos públicos. Certo? É isto que estamos a falar. É esta a igualdade em Portugal? Bom, estas pessoas, se quiserem testes, têm de pagar do seu bolso. É isso que a gente está a fazer aqui. Bom, isto é Estado de Direito? Isto é democracia? Bem, eu sinceramente acho que isto, além de ilegal, percebe, para não dizer inconstitucional, o Sr. Presidente da República, o senhor vai tomar posse hoje. Importa-se de falar neste assunto? É que eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro merece uma grande chapada, entre aspas, por causa disto. O senhor vai falar disto hoje? Espero que sim. Foi por isso que você foi eleito. Bem, além de inconstitucional, para mim, esta decisão é um atentado à saúde pública.
Já pensou, não é? Já percebeu porquê? Repare, você tem escolas públicas, olha, perto de mim tem aqui a Delfim Santos, que é excelente escola, aliás. Ali os professores, os auxiliares e os alunos vão ser vacinados. Na outra escola ao lado, privada, não são. Portanto, se ninguém se preocupar com isso, e já agora é assim, não me venham com a história que os pais de que têm filhos no ensino privado são os gajos ricos e os privilegiados, que são as teorias da extrema-esquerda. Não me venham com essa, pelo amor de Deus, não é? Até porque não são só os colégios privados, há escolas privadas. Esses não são. Então o que é que isto significa? Quando a malta andar aí a circular, nós vamos ter uns tipos de setor privado que não foram testados, mas estão a espalhar o vírus. Opa, isto é de doidos. Eu acho que o primeiro-ministro não é um néscio. Acho eu. Portanto, só posso perceber isto assim. O gajo, como dizia hoje uma espectadora que me escreveu, Camilo, o gajo quer aparecer, eu vou dizer o tipo, eu não vou dizer como uma espectadora, o gajo vou dizer o tipo, quer aparecer perante o Bloco de Esquerda e com o PCP como defensor de, estão aqui uns coitadinhos e estes vão ter testes pagos e os outros não. Eu não sei se é isto, mas como ele, o que ele está à espera seguramente é depois alguém vir chamar a atenção para o resto e depois fazer aquela figurinha, está bem, é isto? Não sei. Se não for, ainda fico mais preocupado. Porquê? Porque isto aqui é uma forma fantástica de você espalhar o vírus por aí fora. Isto não tem pés na cabeça. Já agora, o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo que parece que vão patrocinar esta brincadeira, perguntem aos peritos que ouviram ontem no Infarmed. Bem, na reunião do Infarmed. Já agora, vamos à reunião do Infarmed. Vamos? Então é assim. Você ontem ouviu pela primeira vez um esboço de plano de desconfinamento. Olha, quer ver? Está até na manchete do I de hoje. Eu sei que isto está em selfie, portanto, meus amigos não vão poder ver isto em direito, mas pronto, é só irem ver Aliás, até posso fazer outra coisa, que há aqui uma solução para isto, vou já... Desculpe lá. Enquanto lhe explico esta matéria, deixe-me só pegar agora aqui e já vamos tratar disto. Então pronto, agora sim, eu acho que você já vê bem aqui a manchete. Como o país deve abrir segundo os especialistas. E então é assim. Vamos lá aqui outra vez a manchete e depois diz assim. 18 minutos. 16 de março. Abrem creche e infantário. 16 de março é para a semana. Já. Bom, já vou a isso. 5 de abril faz-se uma reavaliação. Nova avaliação 2 semanas depois, que é 30 de março. Não é? Mas regras só devem aliviar depois da Páscoa, dia 5 de abril. Já percebeu? Ninguém quer chatice na Páscoa. Nem o Presidente, nem o Governo. Portanto, aqui abre o primeiro e o segundo ciclo. Já agora, na primeira fase, transportes públicos só com 25% da lotação. Desculpa lá. Esta aqui é de rir. Mas está bem, pronto. Dia 5 de abril, então, é a segunda fase, depois da reavaliação a 30 de março. Primeiro e segundo ciclo, restaurantes com serviços de esplanadas, máximo de 4 pessoas. Famílias podem receber até pessoas que não, até 6 pessoas de fora, do agregado familiar. Depois, 12 de abril, abre o secundário e o terceiro ciclo. E ensino superior, apenas aulas precisam mesmo de coisa presencial. Restaurantes com apenas 4 pessoas por mesa, mas deve-se dar preferência ao serviço de esplanada. Quem não tiver esplanada está lixado. Pronto. Transportes públicos com 50% de lotação, táxis TVDS sem passageiros no banco da frente. Bem, depois, a 26 de abril, restaurantes com 6 pessoas, já por mesa, e na esplanada 10. Em ensino superior reabre e famílias passam a poder receber 10 familiares que não vivem na sua casa. Tudo isto, como disse muito bem ontem a pneumologista Raquel, não me lembro do último, mas que é Abreu, isto tem que ser tudo reavaliado. Só se passa se. E se a coisa agravar, volta ao início. Bom, eu acho que está aqui um bom plano. Finalmente! Mas há algumas perguntas que tenho para fazer sobre isto. Foi preciso um mês para chegar a isto. É que ontem eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro fazer aquela figura de agora sim, já tenho elementos jurídicos para tomar decisão. E eu a pensar assim, eu não acredito nisto, pá. Este gajo está aqui a vender esta história da banha da cobra e não há um tipo da ciência que se chega à frente para lhe chamar charlatão. Então é assim, não tardou. Porque à noite estava na televisão, já não lembro qual é que era o especialista, falha-me o nome.
dizer assim, estas regras são conhecidas há meses. É verdade. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro escusa ser estas figuras, mas agora vou mandar uma piada para a malta dentro dos médicos e dos cientistas. Deviam ter sido mais assertivos. Estão a ver? Porque como sabem que o senhor é um charlatão, sim, o Primeiro-Ministro é um charlatão, deviam ter sido mais assertivos. Deviam ter andado a dizer isto à boca cheia, percebe, nos últimos tempos, e dizer, vocês querem um plano, está aqui. Você já percebeu qual é a jogada aqui. É óbvia a jogada. António Costa não quer chatices. E sabe, se alguma coisa correr mal, agora sacode a água do capote. Vai dizer ao Presidente, olha, eu fiz. Isto não tem nada a ver comigo. Eu fiz o que eles mandaram. Se correu mal, olha, não é nada comigo. Bem, eu conheço isto, não é? Em Portugal não se faz planeamento nenhum, não se faz organização nenhuma, mas depois, quando aparece alguma coisa, pá, eu não tenho nada a ver com isto. E pá, isto, sinceramente. Bem, eu ia para a grande força, agora já não vou. Já são 20 minutos, não vou abusar hoje. 8.700 pessoas em direto, muito obrigado, meus senhores e minhas senhoras, para não haver problemas de género. A estas pessoas, aquelas que vão ver, quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partida nas redes sociais. Olha, já agora só uma coisa, queixas por causa do Facebook, não recebem avisos. Pá, o Facebook muda os algoritmos como lhe dá jeito. E depois prejudica isto. Não posso fazer nada. Já sabe, a única solução é chegar aqui 2 dias às 8 da manhã. Você já sabe que nunca falha. Não falhou quando eu tive Covid. Porque é que havia de falhar agora? Bem, logo mais, 18 horas, Joaquim Aguiar, Jorge Marrão. Vamos falar um bocadinho sobre este novo mandato do Sr. Presidente da República. Think Tank, já sabe. Quanto a mim, amanhã às 8 da manhã estará aqui para levar comigo. Obrigado, com licença. E até logo às 18 horas.